Programa recomendado para todos os públicos. Boa noite, amigos. O programa Tribuna Livre, nos últimos anos, tem prestado um grande serviço à nossa comunidade, mais diretamente aos nossos telespectadores, trazendo aqui, todo começo de ano, um auditor fiscal da nossa Receita Federal para dar orientações sobre o imposto de renda. A declaração, outros objetos que são discutidos durante essa declaração. E este ano nós temos mais uma vez a presença aqui do Victor Casimiro, que é auditor fiscal da nossa Receita, acompanhado do professor Luciano Chaves, que é do curso de Ciências Contábeis da Faculdade de Juazeiro do Norte. E vocês logo vão entender por que a presença do professor aqui. Vocês sabem que nas faculdades de Direito é muito comum organizar-se um núcleo de prática forense. E isso serve para treinar os alunos de Direito, mas serve também para prestar bons serviços à comunidade. Da mesma maneira, o professor Luciano Chaves acabou montando um esquema dentro da faculdade para proteger a sociedade, principalmente aquele pessoal de renda mais baixa, na hora da declaração do imposto de renda. É como se fosse, comparando bem com o que faz a faculdade de Direito, um núcleo fiscal. E é isso que está acontecendo e não deixa de ser também um grande serviço prestado à nossa sociedade. Então, com os dois, com o Victor e com o professor Luciano, nós vamos conversar bastante hoje sobre o imposto de renda. Se você ainda não fez a sua declaração, fique atento, porque você vai ouvir muitas informações importantes sobre esse processo. Boa noite, Vasco. Boa noite, professor Luiz Carlos, Victor Casimiro e professor Luciano. Prazer tê-los aqui para a gente conversar um pouco sobre essa questão do imposto de renda. Começo de ano, não, Luiz Carlos? É dessa forma. O cidadão comum começa a ficar apertado pela questão dos impostos. Aí vem imposto territorial urbano, IPVA, imposto de renda, visto que nós temos uma carga tributária extremamente pesada nesse Brasil e que certamente se arrecada muito e às vezes a gente não sabe o bom destino desses recursos. Mas nós não vamos falar sobre isso, nós vamos falar sobre a técnica da declaração do imposto de renda, as novidades que porventura tem acontecido para esse ano, que praticamente todos os anos tem umas mudançazinhas. Isso é muito comum nesse nosso Brasil, que gosta de mudar as regras e às vezes deixa de certa forma um pouco sem esclarecimento a nossa população. E nós vamos ter a oportunidade hoje aqui de, com o auditor fiscal Victor Casimiro e o professor Luciano Chaves, tirar dúvidas, esclarecer, mostrar se tem alguma novidade, se as regras são as mesmas, se mudou alguma regra, enfim, e você vai certamente ajudar a gente a fazer esse programa interagindo conosco, fazendo perguntas e, enfim, tirando dúvidas. Boa noite, companheiro jornalista Victor Casimiro, é um prazer tê-lo conosco no Tribuna Livre. Professor Luiz Carlos, doutor Vasques, em nome da Receita Federal do Brasil, agradecemos mais uma vez esse convite e esperamos poder esclarecer aqueles contribuintes da região, em especial aqueles que estão na malha fina. Passado o último lote de restituições, pago em 20 de dezembro, aqueles que não tiveram sua restituição paga estão na malha fina e estão buscando caminhos para eliminar essa pendência com a Receita. E nós notamos que há pouca informação, pouco conhecimento dos mecanismos que facilitaram muito esse processo já desde 2009. Esse vai ser um dos itens mais debatidos aqui, porque é do interesse imediato daqueles que fizeram suas declarações e ainda não receberam qualquer restituição. E muitos já têm o seu nome lá no site da Receita, já sendo chamado para, naturalmente, fazer alguma correção, se justificar. Mas nosso boa noite também ao professor Luciano Chaves, da Faculdade de Juazeiro do Norte. Professor, muito obrigado por ter vindo participar conosco desse Tribuna Livre. Boa noite, Luiz Carlos. Boa noite, Vasco Landim. É um prazer enorme estar aqui no Tribuna Livre da TV Verde Vale, Canal 13, representando a Faculdade de Juazeiro do Norte. E estou aqui para falar um pouco do projeto que a instituição vem falando, como você mencionou lá na abertura do programa. É um trabalho semelhante ao que é feito nas faculdades de Direito, né? É um núcleo de assistência contábil
voltado para as pessoas carentes, para aquelas pessoas de baixa renda desassistidas, aquelas pessoas que não podem pagar um contador, está com problema com a Receita Federal, não declarou por falta de informação ou está na malha justamente por conta dessa desinformação. E nós estamos lá com esse projeto para ajudar essas pessoas prestando esse serviço social, que é uma função das instituições de ensino superior. Na faculdade tem outro nome, né? Na Faculdade de Juazeiro do Norte vocês usaram um outro nome, né, para esse trabalho. Isso. Lá nós temos o escritório modelo, né? Escritório modelo. É um núcleo de prática contábil, onde a gente tem como objetivo qualificar o aluno do curso de Ciências Contábeis para que ele possa, munido dessa informação, não só levar aquela bagagem daquele conhecimento, mas poder estender esse conhecimento à comunidade, prestando esse serviço às pessoas que precisam. Muito professor, bem. mas já que você está com a mão na massa, esse núcleo lá, ele é destinado só à questão do imposto ou ele é mais vasto, tem outras ações na questão da contabilidade, na abertura de empresa, de firma, orientação sobre isso, ou é mais nessa orientação agora, nessa época, para o imposto de renda? Olha, na verdade, o escritório modelo hoje ele já funciona diariamente. Hoje nós trabalhamos mais voltado para a Receita Federal, mas nós pretendemos prestar outros serviços, né? Vamos ampliar o leque de serviços, tanto com relação aos serviços que serão ofertados no autoatendimento da Receita Federal, como a malha, refinanciamento, corrigir CPF, mas nós também vamos prestar outros serviços à comunidade, como uma assessoria financeira de orçamento familiar. Nós vamos também prestar uma assessoria financeira ao microempreendedor individual, e aí nós vamos aumentar o leque, não vamos ficar só no imposto de renda. Hoje nós fazemos imposto de renda, mas nós pretendemos, já nesse exercício de 2014, prestar outros serviços à comunidade. Professor, isso naturalmente vai levar a não sei se um convênio, pelo menos uma parceria, né, com o SEBRAE, que é uma instituição que está diariamente trabalhando com esses pequenos empresários. Nós pretendemos fechar um convênio com o SEBRAE, nós já tivemos algum contato com o Johnny, que ele é um dos analistas do SEBRAE. Nós temos a intenção de fechar um convênio com o SEBRAE para prestar essa assessoria ao microempreendedor individual. Como também nós temos a intenção de fechar com a Receita Federal, com o Vitor Casimiro, a Receita Federal, para ampliar o leque de serviços prestados à comunidade, às pessoas de baixa renda. Ô Vasco, deixe-me confirmar com o Victor, já quando estivemos na Receita com ele nos passou informação interessante, Victor. No Rio Grande do Sul, um dos estados mais avançados do Brasil, né, já se faz um trabalho nesse sentido, né, muito mais forte, né, e já contando, inclusive, com o apoio da Receita. Quer dizer, isso pode generalizar-se pelo país afora? Sim. A Receita Federal do Brasil tem como meta, no ano de 2014, disseminar esse tipo de parceria com universidades. No Rio Grande do Sul, onde surgiu essa ideia, já há parceria com 21 centros universitários ou universidades. Então, fazendo trabalhos semelhantes a esse que o professor Luciano realiza aqui em Juazeiro. E a ideia parte da noção de que a Receita tem vários públicos. Ele tem um público que é o sonegador, e para ele é preciso reprimir, é preciso combater a sonegação, mas o trabalho da Receita não se esgota nisso. É preciso orientar, dar assistência àquele contribuinte que quer cumprir com a sua obrigação e tem algum tipo de dificuldade, né? A Receita Federal, como órgão fiscalizador, muitas vezes não pode preencher a declaração do contribuinte, mas pode orientar, pode capacitar membros da sociedade a disseminarem esses conhecimentos, né? Por exemplo, o professor falou que um dos serviços é o de orçamento familiar, que se pretende dar. No site da Receita Federal, há um aplicativo em que se calcula a alíquota efetiva do imposto de renda. Então, toda família pode entrar no site da Receita Federal, fazer um cálculo da sua renda e das suas deduções, enfim, e ver quanto é que efetivamente está pagando de imposto todos os anos. Eu fiz uma simulação antes de vir para cá, uma família que tenha uma renda de R$60 mil, se ela não tiver nenhuma comprovação de nenhuma dedução... R$60 mil ao ano. R$60 mil ao ano. R$5 mil por mês. R$5 mil por mês. Se esse membro da família não tiver qualquer comprovação de despesas médicas, de previdência privada, ainda assim a lei o assegura a deduzir-se de 20% dos seus rendimentos, então ele vai
recebe 60 ao ano, paga imposto sobre 48. E isso representa uma alíquota efetiva de 6,5%. Então, a família que quer planejar o seu orçamento já sabe que naquele ano vai ter uma despesa com imposto de renda no total de 6,5% do seu imposto. E vai poder, conhecendo os seus direitos, sabendo aqueles pagamentos que ela pode lançar mão para reduzir a sua carga de impostos, poderá até reduzir de 6,5% para 5%, para 3% ou até ficar isento de imposto, dependendo da circunstância. Ô Vitor, o imposto de renda 2014 tem alguma novidade ou é a mesma? Ou apareceu algum fato novo, alguma coisa nova, alguma inovação? O que é que tem de inovação? A principal novidade, aquela que afeta o maior número de contribuintes, é o reajuste da tabela progressiva mensal do imposto de renda. Ela vem sendo reajustada já há vários anos, num índice de 4,5%, que corresponde àquele centro da meta de inflação do Banco Central. Com esse reajuste em 4,5%, a tabela começa, são isentos os rendimentos até R$ 1.787. Então, quem recebeu rendimentos agora em janeiro, até esse valor, não teve nenhuma retenção na fonte. Por outro lado, se o rendimento é superior a R$ 1.787, ele vai sofrer alguma retenção na fonte, e aí essa retenção, esse imposto retido na fonte, só é restituído por meio da declaração. Então, ele já sabe que com isso ele vai ser um dos prováveis declarantes do imposto de renda em 2015, né? Essa é a novidade. Essa é a novidade. O restante, a prática é a mesma. Ainda vai se aguardar eventuais novidades, né? O que se pode dizer também é que a Receita Federal tem um plano ambicioso, mas não se sabe que extensão vai ser dada já no primeiro momento, que trata-se de um projeto de fazer uma declaração pré-preenchida. Então, aqueles contribuintes que tiverem uma única fonte de renda, enfim, que se enquadrem em determinado perfil, é possível que, a partir desse ano, o contribuinte já receba um modelo de declaração pré-preenchido, uma vez que a Receita dispõe de informações nos seus bancos de dados, fornecidos pelos bancos, pelas imobiliárias, pelas fontes pagadoras, pelas administradoras de cartão de crédito, os cartórios. Então, todo esse cabedal de informações vai permitir à Receita preencher previamente a declaração de alguns contribuintes, não sabemos que dimensão esse projeto vai ter, e ele vai poder completar essa declaração, dar o seu ok ou revisá-la. É uma simulação, mas muito próxima da realidade. Sim. Né? Agora, já tem alguma previsão de data para começar as declarações? Se seguir o cronograma que foi posto em prática em 2013, é provável que as regras sejam divulgadas no mês que vem, em fevereiro, e que o programa esteja disponível para ser baixado no site na última semana de fevereiro. Uma semana antes da abertura do prazo de entrega, o programa já estará disponível para ser baixado na página da Receita. Mas vamos falar de malha fina, já que, como você disse, né, algumas pessoas foram colocadas na malha fina. E aqui da região, quantos já apareceram na Receita para tentar corrigir esse fato? Bom, atualmente, no último levantamento feito, há 1.883 pessoas dos 49 municípios do Cariri e do Centro-Sul do Ceará retidos em malha fiscal. Essas são as pessoas que não tiveram a sua restituição paga em 2013 e eles precisam agora tomar uma iniciativa. Ou aguardar que a Receita faça a intimação, envie uma carta em que ele vai ser solicitado uma série de documentos para comprovar os dados declarados, ou ele pode entrar no site da Receita e solicitar a análise antecipada da sua declaração. Esse serviço, que já existe desde 2010, ele tem encontrado uma procura muito reduzida diante do potencial. Né? Por exemplo, no mês de dezembro... Você acha que pouca gente ainda lida com a internet, seria isso? A falta de habilidade para lidar com a internet? Não creio que seja isso. Ô Vitor, antes de você responder, aproveitando também, esse número, você acha ele relevante em relação ao número de contribuintes do imposto de renda que nós temos na região, esse 1.800 e alguma coisa que você falou aí? Representa um número vultuoso ou é pequeno em relação? Desde que a Receita disponibilizou no Centro de Atendimento ao Contribuinte Virtual, o ECAC, um serviço em que o contribuinte pode acompanhar o processamento da sua declaração, isso foi em 2009, a tendência era que os contribuintes que ficassem retidos reduzissem.
ela nunca foi inferior a 2% e nem ultrapassou 3%. Sempre varia entre 2% e 3% dos declarantes que caem na malha fiscal. Só que eles podem, e muitos desconhecem, passados poucos dias da entrega da declaração, eles já podem entrar no site e verificar se a declaração foi processada, ou seja, a checagem eletrônica dos dados fornecidos foi aprovada, ou se ele está com pendências. E essa pendência é descrita no site, ele sabe o motivo pelo qual a declaração foi retida, ele recebe algumas orientações, porque é preciso ver se não há erros. O contribuinte, por exemplo, só para dar um exemplo, o contribuinte que é retido por despesas médicas, aqui na região é um total de 11% daqueles que estão na malha fina. Há 202 pessoas nesse caso aqui na região. Muitas vezes ele coloca uma despesa paga com um filho, ou com um sobrinho, ou com um parente, e esse parente não integra a sua declaração, não é um dos dependentes da declaração. Então, ao entrar no ECAC, ele já recebe aquela informação. Verifique se as despesas declaradas são com seus dependentes. Quando não é o caso, ele retifica a sua declaração. Ao retificar e eliminar aquela despesa para a qual ele não tinha comprovação, ou estava fora daquela previsão legal, ele volta ao processamento eletrônico e, na mais das vezes, ele é restituído. Né? Mas ele pode receber alguma penalidade, alguma multa, alguma coisa desse tipo? Quando é que isso acontece? Bom, para esses 1.883 que estão na malha fina atualmente, se eles não sanearem a sua pendência antes do recebimento dessa correspondência que a Receita mandará durante o ano de 2014, aí sim, eles estão sujeitos a uma multa. Porque o caso mais comum é a omissão de rendimentos. São 57% dos declarantes que estão na malha fina caíram lá por conta de terem omitido rendimentos. Não declararam integralmente todos os rendimentos recebidos no ano. Os seus e também dos dependentes. Então, o contribuinte que tem ali um filho universitário, que recebe um salário, uma bolsa, um estagiário, se ele consta como dependente da declaração, é preciso que ele acrescente os rendimentos também. A grosso modo, um dependente na declaração é como se fosse uma declaração conjunta. Tudo aquilo que diz respeito ao dependente tem que constar na declaração. Então, ele vai ter duas opções. Quer dizer que o dinheiro que vem do FIES, do ProUni, tem que entrar no imposto de renda, tem que ser declarado. Não, esse não é considerado um rendimento porque ele é um valor pago diretamente à universidade. Não é? Né? Não, pelo menos não é considerado um rendimento tributável pela Receita. Certo. Né? Então, esses mais de 1.000 contribuintes que estão com omissão de rendimento aqui na região, eles precisam correr no site da Receita, ver se aquele rendimento realmente foi esquecido. Se é um rendimento do dependente, ele tem duas opções. Ou mantém o dependente e acrescenta os rendimentos. Isso. Aí, ao acrescer os rendimentos, é possível que o imposto devido aumente, e aí vem a multa. Só que é uma multa por atraso no pagamento. Certo. Não a multa imposta pela Receita por ele ter omitido os rendimentos, que é muito mais elevada. A multa pelo atraso no pagamento é limitada a 20%. A multa pela omissão de rendimentos constatada pela Receita, sem que o contribuinte retifique sua declaração, pode chegar a 150% do imposto. É uma multa realmente para penalizar. Para penalizar. Para penalizar aquele que omitiu o rendimento. Porque aí, fica caracterizado como uma burla, né, ao imposto, não é assim? É considerado uma infração, a legislação. Se a Receita tem elementos de que ele praticou uma fraude, aí sim, ele vai responder até pelo crime de sonegação. Não se encerra com o pagamento da multa. Aquela coisa que foi involuntária, não cola, né? Para a Receita, não. Aquele rendimento que o contribuinte recebeu e não declarou, ele é passível de multa. E se a Receita tem elementos de que o contribuinte praticou aquela burla de forma intencional, de forma dolosa... Aí é crime. Aí é crime. Aí é crime. Aí é crime. Ô Vitor, é uma curiosidade nossa, acredito que do telespectador também. Essa nossa região aqui, ela abrange quais são os municípios que desaguam todo aqui na nossa Receita, aqui em Juazeiro? Os principais municípios começam ali por Iguatu, Icó, e vem descendo até todo o sul da região. Certo. Aí, em cima desse dado até aí... Campos Sales. Até Campos Sales. Em cima desse dado aí, eu queria lhe fazer a seguinte pergunta. Em termos de arrecadação de imposto de renda
no estado do Ceará. Não sei se você tem esse dado, se é possível nos fornecer para o nosso telespectador. O que representa essa nossa região aqui em termos de contribuição no estado do Ceará com a arrecadação do imposto de renda? Seria possível você ter? Eu não tenho esse dado. Eu tenho o dado nacional. Sei. A arrecadação com imposto de renda, isso inclui a pessoa física e a pessoa jurídica, Certo. corresponde a cerca de 20% da arrecadação federal total. 20% da arrecadação Que federal hoje é total. mais de 1,5 trilhão. A arrecadação federal ela é pouco superior a 1 trilhão. Somando os estados e municípios, aí essa arrecadação chega a 1,6 trilhão de reais. Certo. Né? Que é um valor expressivo. No entanto, é um valor insuficiente para custear as despesas sociais. Com certeza. Só para dar um exemplo aos senhores e para surpreender os telespectadores. Assim. É uma verdade inconveniente que não se costuma admitir com muita frequência, mas se toda a arrecadação federal, e estadual e municipal, esse 1,6 trilhão de reais, fosse aplicado exclusivamente na saúde, o brasileiro ainda teria uma saúde inferior ao alemão, ao holandês e ao norueguês. O holandês, na Holanda se aplicam 4.800 dólares ao ano per capita apenas em saúde. Em saúde. E esse 1,6 trilhão, que seria a carga tributária brasileira, Dá pra aplicar dividida vale. pelos 200 milhões de habitantes, nossa arrecadação é muito expressiva. O Brasil é a 6ª economia do mundo. No entanto, nós somos 200 milhões de habitantes. Portanto, a arrecadação per capita ela gira em torno de 4 mil dólares. Então, não dá nem para alcançar os 4.800 dólares que a Holanda aplica para cada cidadão apenas na sua saúde. Então, os recursos Disparado, né, Vasco? eles são insuficientes para atender os anseios da sociedade. É verdade. E a demanda grande demais é exatamente aí onde reside o sucateamento da saúde pública, dos hospitais, enfim, é realmente a falta de recursos e às vezes algum que vai pelo ralo também, né? A grande parcela. Essa questão do acréscimo da arrecadação, no ano passado, eu me lembro que o Brasil chegou a 100 bilhões, parece que no dia 26 de janeiro. Ontem já foi anunciado que nós já chegamos aos 100 bilhões. A Receita já arrecadou 100 bilhões no mês de janeiro. Dia 16, né? Foi ontem, dia 16. Então, esse aumento progressivo, como é que isso pode ser analisado? É aumento de população, de trabalhadores, já que o índice de desemprego no Brasil está muito baixo no momento, né? É isso ou o que mais? O principal motor do acréscimo da arrecadação é o crescimento econômico do país. Quando a economia cresce, a arrecadação cresce. Há também outras situações que independem. Por exemplo, a circulação de mercadorias. É um fato que, se a mercadoria der saída do estabelecimento, quer ela seja vendida ou não, ela vai ser tributada. Né? Então, Vitor, esse é um motor principal do acréscimo da arrecadação, o crescimento econômico. No ano de 2013, houve muitas desonerações tributárias. Né? Até o jornal Valor Econômico, na edição do final de semana passado, fez uma análise de que, agora no ano de 2014, só em benefícios fiscais, renúncias fiscais, desonerações, a conta chegará a 323 bilhões de reais. Ou seja, 20% da arrecadação são isenções, são renúncias fiscais e, inclusive, a desoneração da folha de pagamentos, que nesse ano de 2014 tende a desonerar em 22 bilhões de reais os cofres públicos. E não se observa a redução dos preços. Então, se praticam desonerações tributárias e a inflação não cede. Então, é uma equação muito difícil. É uma equação complicada, né? De se lidar, realmente. Mas, Vitor, isso é um entendimento meu aqui. Agora você falou com relação à questão da saúde, que se todo esse valor fosse, nós ainda teríamos uma saúde comparada com outros países de baixa qualidade. E o que se comenta, o que se escuta muito, um discurso muito fácil e feito constantemente, é que nós somos um país de uma carga tributária extremamente elevada.
Então, a que se atribui isso também? Pode se atribuir a essa falta de recursos, a sonegação que é grande também no Brasil? Tem esse lado aí que tem alguma coisa a ver? Bom, como nós dissemos antes, a sonegação é crime. E, portanto, não se pode medir o crime de uma maneira precisa, né? Há estimativas, né? Mas é difícil você saber qual seria a medida da sonegação no país, né? O que há são estudos internacionais, em que os países mais desenvolvidos teriam ali uma sonegação de 15%, 13% a 15%, os países europeus variando entre 18% e 20%, os países menos desenvolvidos, aqueles países africanos, países que não têm um Estado forte e tal, pode chegar a 40%. Então, a sonegação no Brasil, se for válida esse estudo internacional, variaria entre 20% e 30%, algo assim, né? Mas é apenas uma estimativa e não há um dado oficial a esse respeito. Nós vamos agora ao intervalo e na volta continuaremos falando, naturalmente, sobre declaração de imposto de renda e outros temas relacionados com a Receita Federal. Até já, amigos. Centro Especializado da Visão. Serviço novo, moderno e atualizado. Equipado com o que há de mais moderno. Profissionais capacitados e experientes. O Centro Especializado da Visão conta com os profissionais Dr. Vasques Landim, oftalmologia clínica e cirúrgica. Dr. George Vasques Landim, fellowship em glaucoma e catarata pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte. O Centro Especializado da Visão realiza adaptação de lentes de contato, cirurgias de catarata, cirurgia para glaucoma, cirurgia plástica ocular, campo visual computadorizado, curva de área de pressão intraocular, mapeamento de retina, refração computadorizada, teste do olhinho e check-up para glaucoma. Centro Especializado da Visão. Rua Padre Cícero 511. Telefone 3512-5499. O sonho de consumo dos seus olhos é a Ótica Santa Isabel. Realize esse sonho. Eles merecem. Ótica Santa Isabel. 17.885 dias de tradição, presteza e exatidão. No Cariri, Ótica tem nome. Ótica Santa Isabel. Artinox, comunicação em alto relevo. Uma empresa especializada na fabricação de letra, caixa e materiais diversos. Projetos especiais, fachadas em ACM, totens, sinalização e números residenciais. Artinox, comunicação em alto relevo. Rua José de Alencar, número 1467, Romeirão, Juazeiro do Norte. Fone 3571-2428. O sorriso no rosto em mais de 480 mil cearenses está garantido com o novo Centro de Especialidades Odontológicas de Maracanaú. Agora, a população de 8 municípios terá acesso a atendimento odontológico de alta qualidade. Com esta unidade, o governo do estado conclui o compromisso de construir 18 CELs em todo o Ceará. O Ceará já tem 13 UPAs, 17 policlínicas e 18 CELs, que estão mudando para melhor a saúde da nossa gente. Mais saúde para os cearenses. É assim que a gente faz um novo. Nessa semana, o Cariri da Sorte tem 3 Uno Mille 0 km só no quarto sorteio. 3 Uno Mille, 3 Uno Mille. Isso mesmo, 3 Uno Mille 0 km só pra você. E mais, uma Honda Fan KS 125 0 km no primeiro e segundo sorteio. Uma Honda Bros KS 125 0 km no terceiro sorteio. E R$5.000 na rodada da sorte. Tá esperando o quê? Coloque esses 3 Uno Mille na sua garagem. Cariri da Sorte, título de capitalização popular. Agora, chegou a sua vez de ganhar. Mac Center apresenta Coronel e Tanquilino. Epa, Coronel, o que é que tu tá fazendo aqui, homem? Hein? Mas olha mesmo, eu fiz igual você. Fui na Mac Center e comprei os equipamentos e a armobia pra montar e ampliar meu negócio. Mas menina, pois não é que o Coronel indicou? Enriquei nada, rapaz. A Mac Center é que é uma loja primeira pra quem quer ampliar ou montar sua panificadora, mercantil, frigorífico e muito mais. Mac Center, realizando o sonho do seu próprio negócio. TV Verde Vale, Canal 13.
Muito bem, nós estamos de volta com o nosso Tribuna Livre, que hoje está debatendo aqui a declaração do Imposto de Renda de 2013, será feita agora em 2014. Eu quero voltar aqui com o professor Luciano Chaves, porque nós já discutimos aqui o trabalho dele lá na Faculdade de Juazeiro do Norte. Esse trabalho, professor, é executado exclusivamente pelos alunos, evidentemente, do curso que você administra. O trabalho é executado pelos alunos com a supervisão de professores. O aluno, a gente passa os documentos para ele, a gente faz aquela orientação e o aluno vai fazer aquele trabalho e ao final a gente vai corrigir, saber se está tudo ok, para que ele possa enviar aquela declaração. Agora, como é que os beneficiários, aí é que me vem a dúvida, como é que os beneficiários chegam à faculdade? Através do boca a boca, informação de um para o outro? Olha, o boca a boca foi o que impulsionou o nosso trabalho, né? Porque, na verdade, o escritório modelo já existia, esse projeto do escritório modelo, ele nasce quase que paralelamente com o curso de Ciências Contábeis. Era um desejo do diretor José Marcondes ter esse núcleo dentro da faculdade para prestar esse serviço social às pessoas. E ele lutou muito, até que em 2007 surgiu o embrião do escritório modelo, que é um projeto da ex-coordenadora do curso de Ciências Contábeis, Suzane Xavier, e do professor Joaquim Landim, que era intitulado Ciências Contábeis do Imposto de Renda da Faculdade de Juazeiro do Norte, em 2007. Certo. Só que esse atendimento só ocorria no período da declaração do Imposto de Renda. Aí, em 2012, surge formalmente o escritório modelo, com a estrutura, com computadores modernos. Tornando o serviço permanente. Exatamente. Tornando o serviço diariamente, com estrutura, com computadores ligados à internet, sala climatizada, para atender melhor essas pessoas e também para proporcionar ao aluno um trabalho bem mais próximo da realidade de um escritório de contabilidade. A procura tem sido grande, professor? A procura sempre acontece, principalmente nos períodos de declaração. E agora, divulgando aqui no Tribuna Livre, vai aumentar com certeza, viu? Porque certamente esse serviço que é importantíssimo, talvez não tivesse tão bem democratizado aí, divulgado, vai né? funcionar muito. O nosso telespectador Luiz, que é do centro lá em Crato, ele diz o seguinte: se continuar nesse ritmo, até o assalariado de R$ 720 no próximo ano começará a pagar imposto de renda. Vamos fazer um movimento para repor as inflações que nos foram roubadas. Essa reclamação aqui está um pouco violenta e foge do padrão, né, Victor? O que nós observamos, atendendo o contribuinte, é que ele está em busca de orientação, de preencher. O momento de preencher a declaração é o momento de exercer os seus direitos. O assalariado já sofre a retenção na fonte no ano anterior, quando chega no ano seguinte, ele vai exercer os seus direitos, as deduções, e reduzir, se for o caso, a sua carga tributária e ter a sua restituição. Esse ponto é objeto de alguns projetos no Congresso Nacional e também algumas entidades, inclusive o Sindicato dos Auditores, é a favor da correção da tabela do imposto de renda. O que é preciso entender nessa discussão é que a tributação no país ela é concentrada no consumo e na produção. Isso penaliza quem ganha menos. Isso penaliza quem ganha menos, porque quem ganha menos tende a gastar todo o seu orçamento familiar com o consumo. No consumo. Então, como é o nome do nosso telespectador? Luiz. É o Luiz. Luiz, lá do Centro Crato. A Presidência da República tem um conselho, são os conselheiros da República, né? É o Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Eles têm um relatório muitíssimo interessante na internet, CDES, né? Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social, em que eles fazem toda essa análise sobre a tributação no país. Eles chegaram à conclusão, por exemplo, que quem ganha até 2 salários mínimos paga 48% da sua renda só com imposto. É um absurdo, né? E quem ganha mais do que 30 salários mínimos paga apenas 26% de imposto. Então, o rico brasileiro paga muito menos imposto do que o rico europeu, onde só lá no imposto de renda é 40%, 50% a líquido do imposto de renda. Então, veja, o Brasil é um país de renda média, semelhante ao México, semelhante à Argentina. A renda média no Brasil é de $12 mil. Quem ganha essa renda, quem ganha uma renda média no Brasil, não paga imposto de renda. Se sofrer alguma retenção, vai ser integralmente restituído no ano seguinte. Por quê? Porque a tributação é concentrada no consumo. A produção e a importação e a consumação
correspondem a mais de 50% do total dos impostos. A renda só corresponde a 20%, que foi o que nós dissemos no bloco passado. E mais chocante ainda é a propriedade. Os impostos sobre a propriedade, que são elevadíssimos no exterior, quem morou no exterior sabe. Muitas vezes a pessoa recebe uma herança, recebe um castelo na França, tem que vender o castelo para pagar o imposto. O imposto é de 50% sobre a herança. Então, no Brasil, a propriedade, que seria o IPTU, o IPVA, o ITBI, eles correspondem a apenas 3,4% do total dos impostos arrecadados. Então, essa reclamação do Luiz de reduzir a tributação sobre a renda passa por uma mudança legislativa na qual a renda seria um pouco desonerada, mas a propriedade e a propriedade teria que ser mais tributada. Então, é uma discussão a ser feita no Congresso Nacional, viu, Luiz? Seria uma reforma tributária. Seria uma reforma tributária. Ô, Vitor, esse discurso, essa reclamação de que o assalariado, quando se fala em assalariado, são todos aqueles que ganham salário, 1, 2, 3, 10. É quem realmente é mais penalizado na questão dos tributos, até independente do empresário, da atividade fora o assalariado. Esse discurso é verdadeiro? Bom, segundo essa análise desse órgão da Presidência da República, é por faixa de renda a análise que eles fazem. Isso. Não é por ocupação. Então, se um empresário tiver baixa renda, ele também vai ser penalizado porque ele tenderá a consumir muito da sua renda. E como a tributação está no consumo, ele vai ser mais penalizado. Mas o empresário tem um benefício fiscal, ou uma renúncia fiscal, uma isenção, que é sobre a distribuição dos lucros e dividendos. Então, essa é outra discussão. São declarados anualmente no país algo em torno de 175 bilhões de reais em lucros e dividendos distribuídos todos os anos. E essa distribuição é isenta de impostos. A legislação brasileira entendeu que, uma vez tributado a renda na empresa, esse empresário distribui a renda para aqueles que compõem o quadro societário de forma isenta, né? Então, reduzir a carga tributária do assalariado possivelmente terá que passar também por essa mudança. Ô, Victor, o Geraldo Vital, que é lá da Lagoa Seca, está pedindo para você repetir aquele valor da renda mensal do trabalhador, a partir da qual ele paga imposto de renda. Você falou 1.700? Os rendimentos tributáveis recebidos no mês, a partir de janeiro de 2014, em valor superior a R$ 1.787, são tributados na fonte. 1.787, está aí, companheiro Geraldo Vital, a informação. Inês Machado, é do bairro Juventus Santana, e pergunta: Victor, a tabela do imposto de renda foi corrigida em quanto? O percentual foi de 4,5%, isso já ocorre há pelo menos uns 4 ou 5 exercícios. É mais ou menos baseada na inflação, não é? Sim, sim. É baseado nesse centro da meta da inflação. O que ocorre é que, quando os trabalhadores negociam seus salários e eles obtêm ganhos salariais acima da inflação, então há esse descompasso. A tabela é reajustada conforme a inflação, mas o salário muitas vezes cresce e tem crescido, em muitos casos, acima da inflação, né? Pode falar, professor. Com relação a essa questão da desatualização da tabela, o que é que vem acontecendo? Uma pesquisa da consultoria Ernst Young, ela mostrou que em 1996, quem ganhava 6,55 salários era isento, tinha o benefício da isenção do imposto de renda. E hoje, em 2014, quem ganha 2,47 salário é que tem essa isenção. Quer dizer, que foi uma queda brusca, né, de 6,55 demais, 6,6 para 2 ponto tanto. E essa diferença aí vai recair sobre as pessoas de baixa renda, né? Cada dia mais o governo está pegando esse pessoal de baixa renda para tributar os seus valores, né? Agora, apesar disso, nós ainda temos um índice de informalidade muito alto. Essa informalidade, ela é avaliada no Brasil inteiro. Aqui no Ceará, me parece que nós somos quase campeões nesse item, não é, Victor? Bom, o que o governo federal tem de programas para formalização dos negócios são o mecanismo do Simples Nacional e do MEI, do microempreendedor individual. Depois eu posso levantar os dados que tem aí, mas já são mais de 4 milhões de microempreendedores individuais no Brasil, e mais da metade das empresas são tributadas pelo Simples Nacional.
O que é importante verificar aí é que a informalidade não beneficia necessariamente a empresa. Uma empresa, para concorrer num mercado extremamente concorrencial, como nós vemos, ela precisa de financiamento. E esse financiamento não é concedido a quem não é formalizado. Certo. E sem poder crescer, ele não pode concorrer muitas vezes. Então, tem sido verificado, sim, uma formalização das empresas e dos microempreendedores individuais num ritmo bastante acelerado, né? Agora, se há uma economia informal, e isso há até nos países desenvolvidos, por exemplo, a Itália tem 30% de economia informal na sua economia. O que é que isso significa? Se esses valores que estão sendo gerados pela economia informal fossem acrescentados ao PIB, ou seja, aquela medição que o IBGE faz anualmente, o que aconteceria? A carga tributária não mudaria, porque ela decorre da lei, e a economia teria uma expansão. O PIB cresceria. Então, a carga tributária diminuiria. Então, a formalização é algo importante nesse sentido também. Quando todos pagam menos. É verdade. Ô Vitor, o que é que você tem a falar para o nosso telespectador com relação à questão dos aposentados, que às vezes geram-se discussões em cima da questão do aposentado com relação ao imposto de renda, se é justo, se ele não paga? O que é que você podia dizer ao nosso telespectador com relação a essa classe de aposentados e relação aposentados e imposto de renda? Uma coisa interessante, já que nós estamos falando da carga tributária, é que cerca de 25% da arrecadação é para o financiamento da Seguridade Social. Então, aquela ideia de que a carga tributária sufoca a sociedade porque tira dela os seus recursos, ela, em parte, é verdade, mas em parte não, porque no mês seguinte, aquele 25% do total que é arrecadado é restituído à sociedade na forma de benefícios previdenciários, na forma de outros programas de transferência de renda, etc. O aposentado, ele não tem, a renda de aposentadoria não tem um tratamento distinguido pela legislação. É considerado renda tributável. Mas ele goza de uma isenção. Então, aquele valor que foi dito de R$ 1.787, o aposentado, desde que sejam rendimentos de aposentadoria, ele só vai pagar imposto naquilo que exceder R$ 1.787. Então, digamos que ele tem um benefício previdenciário de R$ 1.887. Então, ele vai pagar imposto de renda sobre 100. Certo. E, portanto, ele vai ser isento de imposto de renda. Né? Mas é só sobre o excesso. Mas isso desde que ele tenha 65 anos. Ou seja, se ele for aposentado, mas inferior a 65 anos, ele não tem a declaração. Ele não tem esse benefício. Ele não tem o Mas tem que fazer a declaração. Um aposentado de... Ele é obrigado a fazer a declaração se ele teve rendimentos, mesmo isentos ou não, superiores àquele limite. Um aposentado com um salário relativamente alto, aí ele contribui normalmente como se ele estivesse na ativa recebendo aquele salário, é a mesma? Ou ele tem alguma isenção, algum desconto? Se são rendimentos de aposentadoria, ele tem esse benefício. Só vai pagar imposto naquilo que exceder R$ 1.787 ao mês. Agora, se esses rendimentos são de aluguéis, não são de aposentadoria, aí ele não tem direito ao benefício. São rendimentos de aposentadoria. Mas ele é aposentado, vamos fazer uma simulação aqui, recebendo R$ 15.000 por mês. Sim. Então ele vai pagar o imposto que ultrapassa os 1.700. Exatamente. Outro ponto importante de salientar aqui para os aposentados é que muitos deles ganham ações judiciais. E eles esquecem de incluir aqueles rendimentos como rendimentos tributáveis na declaração e caem na malha. Então, é frequente que parte daqueles que estão retidos na malha fiscal por omissão de rendimentos sejam aposentados que não declararam os rendimentos, as revisões de aposentadoria, os precatórios, né? E a retenção na fonte sobre uma ação judicial nesse nível de aposentadoria é de apenas 3%. É uma alíquota mais baixa. É uma alíquota mais baixa. Quando ele vai somar o rendimento da ação judicial com os demais rendimentos, aí ele tem um imposto a pagar. Então, é um público que precisa estar atento e aí, novamente, entrar no site da Receita Federal, criar o seu código de acesso, acompanhar o processamento da sua declaração pelo ECAC. É muito simples. O contribuinte digita o seu CPF,
digita o seu título de eleitor, o número do recibo da declaração de 2013 e 2012, ele tem todos os serviços da Receita disponíveis no seu computador, ou no computador do seu contador. Para se ter uma ideia, em Juazeiro, já se presta mais serviços pela internet do que presenciais. Eu estou sem os dados aqui, mas é algo em torno de 45 mil serviços presenciais e 65 mil à distância, pela internet. Isso é bom. E ainda estamos num patamar inferior à média brasileira. Na média, cerca de 70%, 80% dos serviços prestados pela Receita Federal são pela internet. Qual é a vantagem disso? Além da comodidade de fazer na sua residência, aqueles que são obrigados a se dirigir ao posto de atendimento da Receita tendem a esperar menos nas filas. Pode até agendar. Pode agendar e aí não vai esperar nada. Né? Se agendar. Que beleza, né? Mas, em 85% dos casos, os contribuintes já aguardam menos do que 15 minutos na fila para serem atendidos na Receita Federal. E é por isso que nós usamos desses espaços para divulgar os serviços pela internet. Né? Contribuinte que está na malha fiscal, use a internet. Transmitiu sua declaração, poucos dias depois, vá lá consultar o processamento da sua declaração. Isso é uma facilidade que pouca gente tem usado. Nesse ano de 2014, foi aberta a possibilidade desses 1.883 declarantes solicitarem a antecipação da análise da sua declaração. Então, estou retido em malha, tem os documentos, não preciso retificar a declaração porque está tudo correto. Então, ele vai na internet, preenche 2 termos, cumpre essa formalidade, vai agendado no posto de atendimento da Receita, não enfrenta fila nenhuma, entrega seus documentos ao auditor fiscal e 1 ou 2 dias depois a sua declaração está liberada. Né? Na segunda-feira eu atendi um senhor que tinha caído na malha por previdência privada, que é outro tema que está levando muita gente para a malha fiscal. Aqui na região são 109 pessoas. 6% de quem está na malha na região de Juazeiro é por previdência privada. Que a Receita quer saber se foi realmente pago aquele valor. O contribuinte percebeu que não tinha o comprovante do pagamento daquela previdência privada, provavelmente foi um erro do preenchimento da declaração dele. Ele foi no site da Receita, viu que era isso, transmitiu uma declaração retificadora no outro dia. 2 dias depois estava fora da malha com a sua restituição paga. Claro, ele reduziu um pouco a sua restituição, porque aquele benefício que ele tinha de deduzir-se do pagamento da previdência privada, ele não tinha como comprovar, provavelmente. Aí alterou. Foi lá, retificou e saiu da malha em 2 dias. Ô Vitor, pode perguntar. O que a gente fica impressionado, Vasques e os nossos 2 convidados, é com a importância dessa ferramenta, internet. E a gente fica a pensar, como seria do mundo atual sem essa ferramenta, né? Porque os serviços como estariam abarrotados. Professor universitário. A universidade de hoje é outra história, não é? Tem outro manejo, totalmente diferente do passado. Quer dizer, a Receita Federal no passado não contava com esse instrumento, era uma dificuldade enorme. A quantidade de pessoal certamente era o triplo de hoje, não sei. Com certeza. Mas é realmente uma coisa extraordinária. Muito embora esse avanço tecnológico esteja trazendo alguns descontentamentos, né? Nas redes sociais, aqui e lá se formam os rolezinhos, no shopping, é uma mas tem beneficiado os serviços, mas tem muito, em termos de prestação de serviço, é extraordinário, viu? Você vê, a Receita faz tudo, você em casa, no seu computador, acompanha a sua declaração, o andamento, a aprovação ou não, tudo, agenda, né? Agenda um encontro lá com a Receita, isso é fantástico. Ô Vitor, talvez seja até provocante o questionamento que eu vou fazer aqui, mas isso surgiu agora e eu gosto de falar aquilo que me vem assim na cabeça. O Brasil está cheio de privilégios para algumas classes. Cotas nas universidades, enfim, uma série de benefícios para algumas classes. No imposto de renda, tem alguma classe também que se beneficia com relação à questão das alíquotas do imposto de renda? Não, em relação às alíquotas, não. Ou melhor, tem sim, mas são previsões legais. Né? Por exemplo, aquilo que eu falei no início, né? Uma família que tem uma renda de R$60 mil de salários, ele está sujeito a uma tributação de uma alíquota de até 27,5% de renda. Se esses mesmos R$60 mil foram oriundos do ganho de capital, ou seja, da venda de um imóvel, por exemplo, a alíquota máxima é 15%. Né?
Aquele investidor que venda ações por mês até R$20 mil, o eventual lucro naquela venda, desde que ele venda somente R$20 mil no mês, é isento de tributação. Então, não é que são privilégios, são previsões legais, né? Mas há sim uma certa diferença. Com relação a deficiente visual, cor desse tipo, não existe nada que o... O único direito que me ocorre assim, de isenção, são os casos de moléstia grave. Mas também para rendimentos de aposentadoria ou pensão. Aqueles que tenham uma série de doenças consideradas graves pela legislação, como o câncer, o soro positivo, HIV, alienação mental, são uma série de nefropatias, né? Insuficiência renal crônica, cardiopatias gravíssimas. Eles têm o direito à isenção do imposto de renda sobre os rendimentos de aposentadoria. Ô Victor, você falou que essa questão da herança na Europa é basicamente 50%, é metade, o governo fica com a metade. E no Brasil, como é isso? Quanto por cento de uma herança é dada ao governo, ao fisco? Essa legislação já varia conforme os estados, né? Seria o ITCD, Imposto de Transmissão... E varia de acordo também o valor ou não? Eu não domino essa legislação, sim, mas são alíquotas que devem variar entre 4% e 8%. Né? Essa é a informação que eu tenho aqui no estado do Ceará. Não sei como é que é nos demais estados. O fato é que a tributação sobre a propriedade no Brasil é de apenas 3,4% do total arrecadado. Né? É muito diferente dos países desenvolvidos, onde a tributação sobre a propriedade é muito mais pesada. Muito bem. O Alex Moraes, que é lá do bairro Salesiano, ele parabeniza o programa Tribuna Livre pelo ótimo tema de hoje. Sou telespectador assíduo do programa de vocês. Muito obrigado, meu caro Alex Moraes. Alex, né? O Wagner, também do Salesiano, salário mínimo aumenta 6,78% e a tabela do imposto de renda é corrigida em 4,5%. Isso é para que no futuro, até quem ganha um salário mínimo pague imposto de renda? O pessoal está bem cismado com essa... Nós discutimos esse tema, né? Mas é uma preocupação relevante. É verdade. É uma preocupação relevante, né? Regina Lima, do Triângulo, né? Quais as vantagens do aumento do imposto de renda para os trabalhadores? Qual a vantagem para quem? Para o trabalhador? Houve, já que ela tocou nesse assunto, me ocorreu uma novidade da legislação, que ocorre desde o ano passado. A participação nos lucros e resultados passou a ser considerada isenta. Agora a tabela não vai me ocorrer aqui, mas se não me engano, é a partir de R$6 mil. Somente, então, o trabalhador que recebe participação nos lucros e resultados. Muitas empresas no Brasil já fazem isso. Sim. É um forte... Já a Petrobras, eu tenho um amigo que passou na Petrobras há muitos anos. Na primeira participação nos lucros e resultados que ele recebeu, ele comprou um carro usado para a mãe dele. Né? Só que naquela época ele pagou imposto, né? Sobre esse PLR. Hoje não é tributado? É tributado, mas a partir de um valor que, salvo engano, é a partir de R$6 mil. Certo. Então, vale a pena aí a colega que está interessada nas vantagens para os trabalhadores. Essa foi uma vantagem concedida aos trabalhadores. Então, a participação nos lucros e resultados, até um determinado valor, salvo engano, R$6 mil, é isenta de imposto de renda. Mas, a partir desse valor, segue uma tabela própria. É evidente que nós estamos falando, durante todo o programa, em torno das pessoas físicas. Pessoas jurídicas não há muito o que discutir, não é, Victor? Porque são empresas super organizadas, com departamentos, né, muito eficientes. Basicamente, o governo sabe que nesse campo aí há pouca sonegação ou não? Não. O que nós observamos no âmbito ali da malha fiscal é que há alguns problemas sim com pessoas jurídicas, né? E esse ano a Receita apertou bastante o cerco, porque ela começou a verificar que o cálculo do imposto retido na fonte não estava muito adequado, em alguns casos. E verificou que deveria reter mais contribuintes da malha fina por conta de falhas ou cálculos no imposto de renda na fonte que não se compreende. Então,
nesse ano de 2014, já atendi vários contribuintes. Nós vamos verificar os dados que a empresa fornece à Receita. Uma das coisas que nós verificamos, o contribuinte teve atividade remunerada, mas não foi recolhido nenhuma previdência. Qual o resultado disso? Ele não tem a dedução da previdência, portanto, o imposto de renda vai ser calculado diretamente sobre o rendimento bruto, de modo que o imposto de renda na fonte fica maior do que o devido. E com isso a restituição do contribuinte também fica maior. Esse tipo de situação está totalmente barrada. São mais de 300 pessoas aqui na região nessa situação. Então, algumas fontes pagadoras, a Receita está de olho para verificar por que tem tanta gente na malha fiscal por falha da fonte pagadora. E temos conhecimento que o contribuinte que se sentir lesado, estando na malha fiscal da Receita, por um erro que ele não deu causa, e sim a fonte pagadora, ele tem entrado nos tribunais regionais do trabalho pedindo indenização por danos morais. E tem sido concedida essa indenização. Muito bem. Bom, nosso tempo esgotou. Nosso abraço e nosso agradecimento ao Victor Casimiro e também ao professor que esteve aqui conosco da Faculdade de Juazeiro do Norte, o Luciano Chaves. Todos prestaram naturalmente um grande serviço aos nossos telespectadores com suas preciosas informações. Muito obrigado a ambos e no ano que vem, evidentemente, estaremos convidando-os mais uma vez para repetir todo esse trabalho. Boa noite, Vasco. Boa noite, professor Luiz Carlos, professor Luciano, Vitor, prazer tê-los aqui. Certamente que a contribuição foi muito grande para o nosso telespectador e para as pessoas que realmente se interessam por essa questão, para trazer esclarecimento, que daqui a pouquinho vai começar a maratona da declaração do imposto de renda e é preciso que todos nós ficamos atentos. Muito obrigado e até o próximo. Bom, estaremos de volta na próxima segunda-feira. Ficamos gratos pela atenção dispensada. Tenham uma boa noite e um ótimo fim de semana. Até lá, minha gente.